A graça e a paz, queridas. Pode se sentar. Nós também estamos muito agradecidos ao Senhor por essa oportunidade. E eu, particularmente, encheu meu coração saber desse projeto. Porque há mais ou menos um ano atrás, um ano e meio, eu comecei a fazer uma enquete nas igrejas onde eu ministro. Então, eu comecei a perguntar quantas pessoas estavam ali que tinham lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez. E aí, perplexa, eu constatei que, no máximo, 10% do auditório levantava a mão. E muita gente, aí eu fiz uma outra pesquisa. Quem tem 1 ano de crente, quem tem 2 anos de crente, quem tem 3 anos que está na igreja. Aquela igreja era uma igreja aquelas igrejas eram igrejas maduras. Os novos convertidos eram uma parcela significativa, mas a maioria já eram crentes, se proclamavam cristãos há mais de 2 anos. E aí eu fiquei assim, Senhor, o que está acontecendo? Porque, de repente, a gente pensa assim, a igreja está cheia, mas tem tanta coisa errada acontecendo na igreja. O que está acontecendo? Parece que a gente está tendo que cristianizar cristãos. E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu entendi tudo. Porque nós somos transformados, gente, pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós nos conectamos e nos relacionamos com Deus. Através da oração e através da leitura da palavra. A oração é a parte da conversa que você fala. E a leitura da Bíblia é a parte que Deus fala, que Deus ensina, né? Nós não queremos de maneira nenhuma levantar aqui a idolatria da Bíblia, né? Não é sobre um livro, não é sobre ele ficar aberto em cima da mesa para espantar demônio. No Salmo 91, deixa lá a página, às vezes, da Bíblia, fica até... Não, deixa aqui, porque é um amuleto. Não, a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é um livro bendito, e ela é bendita por quê? Porque ela anuncia quem Deus é, como Ele age, o que Ele fez pela humanidade e a promessa que Ele tem. E quando nós não lemos a palavra, nós não conhecemos a Deus, o Deus da Bíblia. E se nós não conhecemos o Deus da Bíblia, a gente customiza um Deus reduzido à nossa própria vontade, à nossa própria opinião. A palavra de Deus diz que os últimos dias serão dias de grande apostasia. Isso significa o quê? Alguém que um dia creu, alguém que um dia acreditou que Jesus é o Senhor, alguém que algum dia andou no meio da irmandade. Para você se apostatar da fé, um dia você tem que ter tido fé. E eu particularmente, a Bíblia não está falando isso não, gente, agora sou eu. Eu particularmente acho que uma fatia expressiva dessa apostasia se dará porque as pessoas vão se decepcionar com Deus. Não com o Deus da Bíblia, o Deus que elas criaram na imaginação delas. Porque Deus é amor, graça, misericórdia, fidelidade, imutabilidade. Ele é fiel, Ele permanece, Ele cumpre as suas promessas, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. E às vezes a gente se esquece que Jesus veio nos salvar da ira de Deus. Nós estávamos destinados à ira de Deus por causa do pecado. Então, Jesus veio para nos reconciliar e nos livrar daquilo que vai acontecer. Nós prestaremos contas ao Senhor. Aí a gente se esquece disso. Mas por que a gente se esquece? Porque a gente customiza Deus. Aí, quando Deus age diferente daquilo que a gente imagina que Ele deveria fazer, aí a gente fala como muita gente já está falando. Ah, não. Esse, meu Deus não é esse não, meu Deus é graça, misericórdia e amor, e Ele é mesmo, mas Ele não vai pôr todo mundo para dentro não. É desconfortável falar isso, né? Ah, Deus é bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno, não, você vai para lá com as suas próprias escolhas. Então é muito importante a gente conhecer o Deus da Bíblia. E não tem como conhecer o Deus da Bíblia sem ler a Bíblia. Não é isso? Então, quando eu fico sabendo de um projeto que está empenhado
em levantar um exército de mulheres. E já foi dito aqui, eu não vou ser redundante, mas quando uma mulher é impactada numa família, toda essa casa vai sofrer os efeitos disso. Né? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Então é muito importante, eu fico muito feliz porque Deus está fazendo isso aqui e o fogo está se alastrando, né? Bendito seja Deus. Que nós realmente... E aí, esse próprio projeto, se a gente for sentar aqui e fazer uma entrevista, a gente vê como ele começou de uma maneira simples. Porque Deus é simples. Apesar dele ser um Deus majestoso, cheio de glória e verdade, criou todas as coisas perfeitas. Você já parou para pensar que tem riquezas debaixo da terra que nós nunca vamos contemplar, porque elas estão lá só para glorificar a Deus, que conhece todas as coisas e que formou todas as coisas? Vocês já viram as cores na natureza? O som dos pássaros? Vocês já viram como alguns animais protegem uns aos outros, adotam uns aos outros? Embora a criação tenha sofrido as distorções da queda do homem, tem hora, gente, que a gente vê mais justiça, beleza e amor nos bichos do que em gente. Por incrível que pareça. Porque tudo que Deus criou é bom. É bom. E Ele vai restaurar todas as coisas. Bom, quando a gente fala em simplicidade, o que é simples? Bom, vamos lá ver, segundo o dicionário da língua portuguesa, eu sempre gosto de revisitar o conceito. Simples é que não tem composição, que não é complicado, fácil de resolver, só, único, exclusivo, mero, comum, desacompanhado de qualquer coisa, puro, sem mistura, natural, sem malícia, sem fingimento, modesto, sem luxo. Uau! Que bom a gente lembrar o que significa simples. E eu vou repetir os últimos. Puro, sem mistura, natural, sem malícia, sem fingimento, modesto e sem luxo. Isso parece tão destoante de muitas coisas que a gente está ouvindo por aí? De tantos ensinos equivocados que estão na igreja de Deus, consumindo o coração de alguns. Pessoas que acham que não são cuidadas por Deus, ou que não têm oportunidade de ser levantadas por Deus, porque, eu nasci numa família que não teve condição de me dar estudo. Eu não terminei nem o ensino médio. Eu moro num bairro simples, um bairro pobre. Eu não tenho um carro, eu vou e volto de ônibus. Gente, não é sobre isso. As coisas desse mundo vão ficar aí. O rico e o pobre vão para o mesmo buraco. Quando acaba o jogo de xadrez, todas as peças vão para a caixa. E não é diferente assim com os seres humanos. Mas como o ser humano é inclinado à soberba. A gente é naturalmente inclinado, porque a queda entrou dessa forma. Uma sedução de poder. Então, a serpente chega para a mulher e fala assim, o que é? Deus falou que você não pode fazer o quê? Não pode comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal? Senão, você vai morrer? Vai morrer nada. Você vai ser como Deus. Era o que Satanás desejou. Foi o que levou Lúcifer à queda. Ser como Deus. E agora ele sopra isso para a alma feminina. E está aí. Todas as aberrações que a gente vê nesse mundo é briga por poder e dinheiro. Toda impiedade que é praticada, tudo de mal que existe no mundo, quando você vai ver a fundação, a raiz de todo o mal do mundo, é a ganância, a idolatria ao dinheiro e ao poder.
O dinheiro em si não é um problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é isso que a Escritura Sagrada diz. O Senhor vai cuidar de nós, fato. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente inverteu a ordem. Primeiro a gente busca com todo o nosso empenho as demais coisas. E aí, com o tempo que sobra, o reino de Deus e a sua justiça. E aí a gente entende como é que a gente tem andado cambaleante como instituição e como comunidade de fé. Cambaleantes, enfraquecidos. Pessoas que diante de um não de Deus se escandalizam. Pessoas que questionam o amor de Deus porque ele fala não para uma oração. Nós precisamos de confiar em Deus sabendo que, inclusive, o que Ele não nos dá é para o nosso bem. E quando a gente olha para o padrão de Deus sobre a simplicidade, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Corinto. A igreja em Corinto não era muito diferente da igreja hoje. É tão lindo, né? É tão lindo, porque eu tenho certeza, gente, que quando Jesus levantou Paulo, Paulo não tinha ideia que aquelas cartas que ele estava mandando para Galácia, para Éfeso, para Corinto, para a igreja que estava lá naqueles locais, que essas mesmas cartas iriam apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, a graça redentora de Cristo, para nós aqui, no século 21, do outro lado do oceano. Que obra magnífica que Deus fez com um homem que andava a pé. Percorria longas distâncias. Esse ano nós tivemos a oportunidade de fazer os caminhos da primeira viagem missionária de Paulo. E a gente fez esses caminhos quando a gente foi para a ilha de Chipre. Não fomos de barco, não tivemos que enfrentar o mar, fomos de avião. E quando chegamos lá em Chipre, nós tivemos que fazer a mesma viagem que ele fez, de uma ponta a outra da ilha de Chipre. A gente foi de ônibus e ficou cansado. E eu fiquei olhando aquele terreno, a natureza naquele lugar, o sol forte. Eu fiquei pensando, Senhor, o que Paulo e Barnabé arrumaram aqui? Porque muito dificilmente, gente, eles tinham um cavalo. Muito dificilmente. Agora, vamos supor que eles tivessem um cavalo. Eles não tinham recursos, né? Paulo fazia tenda para levantar recursos para si mesmo. E aí, a gente vê o que eles levavam. O que eles comiam. Onde eles dormiam. Tinha hotel não, gente. Nem hotel, nem hostel, nada disso. Nem pensão. Por isso que as viagens duravam 2, 3 anos, né? A gente faz em 15 dias. E aí a gente vê que o Senhor não precisa de coisas extraordinárias, nem de tecnologia. Ele só precisa de um coração obediente. Ele sustenta, Ele dá graça, Ele dá autoridade e tudo mais. E aí, nessa carta aos Coríntios, estava tendo uns problemas lá com os coríntios, entendeu? Eles tinham se convertido, tinham aceitado o Evangelho. Só que Corinto, embora fosse uma cidade grega, ela tinha muita influência do Império Romano. E o Império Romano fazia aquelas festas, aquelas orgias, bebia até virar a noite, comia, ia na porta da festa, enfiava o dedo na goela, vomitava e voltava para comer mais. Era uma verdadeira orgia alimentar, bebedeira, sexo, tudo valia, tudo podia. E aí, aqueles que foram se voltando para Jesus, entendendo o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja ali em Corinto, começou a ter alguns membros ali que não viviam de acordo com a vontade do Senhor. Que estavam buscando pessoas mais eloquentes. O apóstolo Paulo cita os superapóstolos, né? Eles começam a desprezar Paulo. Falam, mas quem que é esse Paulo, hein? Paulo não é nem eloquente.
Foi Paulo que apresentou para eles o Evangelho de Jesus Cristo, mas de repente apareceu alguém lá mais eloquente, mais famoso, mais legal. E aí eles começam a questionar a autoridade do apóstolo Paulo, o mesmo que trouxe o Evangelho para eles. E por causa desse coração inclinado a essas comparações e a cobiçar as coisas aparentemente grandes, eles também começaram a conceder com alguns pecados. Então, algumas coisas começaram a acontecer na igreja em Corinto que Paulo advertia que era para eles voltar para trás, que não era para eles voltar para aquela antiga vida que eles levavam. E é nesse contexto que nós estamos aqui no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios. E a partir do verso 26, ele está falando para eles lá em Corinto e para a gente aqui hoje. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. É isso. É tudo sobre quem Ele é. Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, Ele nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. O Evangelho de Jesus Cristo tem nos transformado. Se nós caminhamos com Cristo, se nós estamos em comunhão com Ele, através da oração e da palavra, na comunhão dos santos, na igreja do Senhor, é impossível a nossa vida não ser transformada. Mas se algum desse tripé está manco, alguma perna aí está defeituosa, ou a leitura da palavra, ou a oração, ou a comunhão dos santos, nossa fé igualmente vai ficando minada. Nós vamos ficando desanimados diante de alguns cenários diante de nós. Mas o Senhor, a gente vive cantando aqui na igreja que Ele é inabalável, que Ele está assentado num alto sublime trono. E se você é filha dele, por que você está abalável? Por que você está abalada? Porque nós não estamos indo para nos fortalecer onde nós precisaríamos nos fortalecer. E criando essa cultura de passar para a próxima geração, para as amigas, para todo mundo que está ao nosso redor, para que realmente se voltem para Deus. Aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro, lembre-se, meus irmãos. E aí, ele não está falando nenhuma novidade aqui. Quando a gente olha para a história das Escrituras Sagradas, a gente se lembra de Moisés. Moisés, que Deus levantou como libertador do Egito. Moisés passou 40 anos na casa de Faraó. Deus tem senso de humor. A filha de Faraó encontra Moisés e vai criar Moisés. Paga a mãe de Moisés para amamentar ele. E depois, quando ele já estava maiorzinho, porque os meninos amamentavam até uma idade mais avançada, aí ele foi para a casa de Faraó. E por quê? Porque Deus queria treinar Moisés em tudo que ele precisava fazer para aquilo que viria. Foi Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele tinha que aprender a ler, a escrever, a ser fluente em idiomas, a entender um pouco de ciência. Quando a gente olha para os egípcios, eles eram a elite intelectual e de recursos. Até hoje, eles não sabem como aquelas pirâmides foram construídas. Os cálculos não fecham. E foi na casa de Faraó que Moisés foi treinado. Aí Moisés começou a ter a noção de que ele ia ser o libertador do povo, porque ele começou a se incomodar com o povo dele sendo escravizado. E aí ele interfere lá, porque um do seu povo estava sofrendo. Aí o soldado egípcio se volta para Moisés, acha ruim com ele, os dois brigam, Moisés o quê? Mata. E enterra. Tão bonitinho Moisés. Pois é, vou chegar lá. Beleza, depois disso o que ele faz? Fica com medo, foge para o deserto, fica onde? 40 anos? Servindo Jetro. Pastoreando os rebanhos de Jetro no deserto.
Todo o conhecimento que ele adquiriu era útil, mas o coração tinha que voltar-se para Deus. Ele tinha que ser humilhado. Ele tinha que diminuir. Ele tinha que se lembrar que não era pelos métodos do Egito, nem do poder de Faraó, que ia fluir a libertação do seu povo. E ele chegou em tal estado que quando Deus se manifesta na sarça ardente, ele olha para Deus e fala: não sou eu não. Eu sou preso de língua. Eu acho que Deus olhou e falou assim: agora você está no jeito. Porque agora você confia em mim, não confia mais no seu braço, não confia mais no seu intelecto, agora você está voltado para mim. Se Deus está te amassando, deixa ele amassar. Que vem coisa boa por aí. Porque primeiro você tem que diminuir. Nós temos que entender, gente, que nós somos tudo do mesmo material. Tem ninguém aqui melhor do que o outro. Você tem os seus problemas, os seus pecados, eu tenho os meus. Helena, você é uma bênção, vai viver comigo para ver. Meu marido que o diga, né, meu bem? Então, assim, eu sou como qualquer outra pessoa. Tudo de bom que vocês veem em mim é Deus. Tudo de ruim que vocês veem em mim sou eu mesma. E a gente precisa de chegar nessa consciência plena, porque senão a gente passa para o lado de Satanás. Moisés estava pronto. Ele vai com a mão poderosa do Senhor governando ele, e ele tira o povo do Egito e leva o povo para o Sinai, para tirar o Egito de dentro do povo. E aí, enquanto eles vagavam no deserto, o Senhor Deus falou sobre ele, que ele era o homem mais manso da terra. Imagina, o mais manso matou um cara e enterrou na areia. Mas por quê? Porque não era o pecado que avalizava quem ele era, que dizia quem ele era. Não foi o erro. Foi o processo pelo qual ele foi purificado. A entrega e a obediência, a rendição. E aí ele foi caminhando no passo de Deus, no passo de Deus, no passo de Deus. Isso aí, Moisés, vamos comigo. Deus até falou assim: não, eu vou destruir todo mundo, vou começar de novo em você. E Deus: não, Senhor, não faça isso não, Senhor. O povo falava mal de Moisés, praguejava contra Moisés, e Moisés defendendo o povo. Mas um dia Moisés subiu para a cabeça dele, ele feriu a pedra, bateu na pedra, era só para tocar na pedra. Aí Deus falou: que pontinha de orgulho é essa aí? Que ira é essa voltando daquele velho Moisés? Não vai entrar na terra, tá, Moisés? Vem para casa. Mas de uma certa forma ele entrou, né, gente? Porque ele se manifesta lá no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração fica na terra prometida. Muito bem, agora vai comigo aí para Filipenses 2. E esse é um dos meus textos favoritos. Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo está falando aos filipenses. Os filipenses eram diferentes dos coríntios. Os filipenses eram fofinhos. O apóstolo Paulo gostava dos filipenses porque via fruto na vida deles. Eles estavam indo adiante, estavam prosperando, estavam avançando. Mas ainda assim, ele não deixa de ensinar. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão do Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Eu vou enfatizar. Não tentem impressionar ninguém. O prumo de Deus aí, gente. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso,
Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se somos cristãs, o nosso padrão é Cristo. Ele é o modelo, Ele é a inspiração, é sermos parecidas com Ele que nós perseguimos, e é essa obra que o Espírito Santo veio fazer em nós. Nos transformar à semelhança de Cristo. Por isso, quando Ele está fazendo essa obra em nós, nós começamos a manifestar Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Olha aí, o fruto começa a fluir. Você vai ficando parecido com Jesus pela obra do Espírito. E aí quando você pensa que não, aquela pessoa que você queria dar uma voadora nela, você não quer mais. Aquela pessoa que você estava orando assim: ó Senhor, salva e promove, salva e leva. Está fazendo hora extra na terra, né? A gente quer se livrar dos nossos problemas. Aquelas pessoas que estão fazendo injustiça, a Bíblia manda a gente orar por elas. Eu confesso, gente, eu tenho dificuldade também. Tem hora que dá vontade de fazer a oração da vingança. Pega ele, frita ele, faz purê, Senhor. Mas não é assim que o Senhor mandou a gente orar. Ora pelos seus inimigos. Se vocês fizerem assim, vocês vão acumular brasa viva sobre a cabeça dele. Sabe o que é brasa viva? Ou ele vai arrepender dos pecados dele, ou Deus vai queimar. Mas a gente quer a primeira. Ok? A gente quer a primeira. A gente quer que eles se voltem para Deus, como o apóstolo Paulo se voltou para Deus. Matava cristão, perseguia cristão e se tornou o maior defensor do evangelho. E levou o evangelho aos gentios. É isso que Deus faz, gente. Ele usa as coisas loucas mesmo. A gente pensa em Moisés, a gente pensa em Davi. Davi não foi nem lembrado. Todos os outros filhos de Jessé, o Samuel olhou para Eliabe e falou: olha aí. Eliabe, eis aí ungido do Senhor. Porque olhou a aparência. Devia ser grandão, altão, igual Saul, né? Samuel estava pegando ali o padrão, né? Quem é que vai bater Saul? Porque Saul era maior do que o povo, do ombro para cima, tinha moral, né? Samuel, eis aí ungido do Senhor. O Senhor, não. Não olha para a aparência, Samuel. Porque eu olho o coração. E eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. E passa mais 6 irmãos de Davi. Davi não foi nem chamado. Não é. Ô Jessé, não tem nenhum outro aí não? Ah, tem. Tem. Chama o menino lá. Gente, essa cena está na minha cabeça. Eu tenho uma imaginação fértil. É impossível não ler a Bíblia e não entrar nela. Aí eu fico imaginando Davi chegando, cheiro de ovelha. A Bíblia fala que ele é ruivo de gentil aspecto. Então imagina ele com uns olhão grandão assim, aquele olho meigo, todo sujo. E vem correndo, suando, porque o pai mandou chamar, estava no... Oi, pai. Oi. Aí eu fico imaginando os irmãos olhando. Se não é nenhum de nós, vai ser esse aí? Eis aí o que eu escolhi. Oh, Deus maravilhoso! Deus maravilhoso, Deus maravilhoso! Gente, nós precisamos de contemplar o nosso Deus para sermos de fato como Ele é. O simples fato de Jesus ter encarnado fala como Ele leva a sério a simplicidade. Tem uns doidos aí que pregam o evangelho da prosperidade, que falam assim: o burrinho era BMW da época. Era não, tinha os cavalos e as bigas do Império Romano. Jesus entrou no jumentinho que Ele queria mostrar, evidentemente, cumprir as profecias e mostrar que Ele veio para se esvaziar, para se entregar como um cordeiro mudo. Todos os seus discípulos seguiram o mesmo caminho, exceto João. Os outros foram martirizados. João foi exilado.
Eles tiveram vida fácil não, gente. Mas a gente quer esse evangelho do dá. Quem vai ser treinado nesse evangelho vai negar a Cristo nos últimos dias. Se você abraçar a simplicidade de Deus, você vai passar por qualquer situação. E Ele vai te sustentar. Não vai faltar nada. Ele vai cuidar. Mas a sua confiança tem que estar nele. E para isso é preciso de simplicidade. Desprende das coisas que estão te prendendo. Você pode possuir coisas. As coisas é que não podem te possuir. E aí, eu fico pensando, Davi. Meu Deus. Um menino. Aí a gente entende porque que Eliabe tratou Davi, quando Davi foi lá no campo de batalha para levar a notícia para Jessé, e fala assim, o que você veio fazer aqui? E a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Despreza o que o Davi fazia. Poucas ovelhas no deserto. Eu conheço a sua presunção. Que você veio para ver a batalha. Gente, qual que é a presunção de ver a batalha? Um menino. Menino quer ver a batalha. Eu fico pensando que para Davi, Eliabe era o cara. Que ele era o primogênito de Jessé. E os irmãos mais velhos, eles tinham a autoridade do pai. Os mais novos, sabe, olhavam para o mais velho com admiração, com respeito. Aí a gente entende porque que Deus estava rejeitando o coração de Eliabe. Invejoso. Duro, orgulhoso. E Deus leva aquele menino, que nem uma armadura conseguiu usar. Era uma pedra. E tinha que ser uma pedra. Para passar por cima do escudeiro. Tinha que ser uma pedra. Tinha que ser Davi. Não foi uma armadura. Foi uma pedra. Essas coisas estão nas Escrituras para a gente entender o modelo de Deus. E quando Ele escolheu colocar o filho dele no ventre de uma mulher, Ele não escolheu uma rainha. Ele não escolheu alguém de Jerusalém da alta elite. Ele escolheu uma virgem de Nazaré. Uma cidade que na época de Jesus devia ter, no máximo, 800 pessoas. Era uma vila. Ela, pelo que os arqueólogos dizem, ela era mais comprida do que larga, porque tinha 1 quilômetro da entrada da cidade, no outro lado era cemitério, que os arqueólogos acharam, então, era fora da cidade, porque os mortos eram enterrados fora da cidade. Era uma vila. Uma menina que, segundo os estudiosos, tinha entre 13 e 16 anos. Uma adolescente. Uma adolescente de Nazaré. E ela diz, bendize a minha alma ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não era sobre Maria, era sobre Deus. A escolha de Deus, o projeto de Deus. E ela se submeteu totalmente. O coração de Maria era totalmente inclinado. Assim como Ele também trabalhou no coração de José. Jesus precisava de um pai terreno. Deus plantou Jesus numa família. E depois deu irmãos a Ele. Maria não teve só Jesus de filho. Quem fala isso? A Bíblia fala isso. Porque o casamento é bendito. Porque os filhos são herança do Senhor. Isso não tira o mérito de Maria, ela ter sido mãe de mais filhos. Que coisa linda. E aí, quando o menino foi nascer, nasceu em Belém, para cumprir a profecia. Mas numa estrebaria, no lugar que bicho nasce. Vocês acham que Deus não podia abrir uma vaga para ele na hospedaria? O filho dele estava nascendo, você acha que ele não ia providenciar uma vaga? Deus, mais uma vez, estava deixando claro que Ele escolhe as coisas que não são. Aí Jesus cresceu e foi para onde? Para Jerusalém? No meio dos religiosos, da elite, dos ricaços? Não. Foi para Galiléia. E sabe a Galiléia, gente? Hoje a gente canta, né? Galiléia. Só que essa palavra é um pejorativo. Galileu. Aquele povo misturado. Aquele povo nojento, aquele povo sujo, aquele povo pobre. Galileu era um sinônimo de aqueles lá. A gentalha, a escória. É um Galileu.
Foi lá que Jesus passou grande parte dos seus dias. E quando ele escolhe os seus discípulos, aí ele foi na elite? Não. O melhorzinho deles, gente, o mais intelectual deles foi Judas. Hashtag fica a dica. Os outros eram pescadores e letrados, gente incapaz aos seus próprios olhos. Gente simples. O outro é cobrador de impostos. Mateus, gente, era a escória da escória diante da escória. Porque para Roma, o povo de Israel era escória. E o cobrador de impostos para Roma era a escória da escória. Porque ele tirava do seu povo para dar para Roma. Esse era Mateus. Maria de Magdala, endemoniada, 7 demônios. Como ela se afeiçoou a Cristo, como ela serviu aqueles homens. Marta e Maria em Betânia. Ah, Helena, mas Marta tinha uma casa, Jesus ia lá, comia lá. Mas Maria se assentou. Escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra e o ensino de Jesus. E Jesus disse sobre ela: ela escolheu a boa parte. Uma coisa só é necessária. Uma coisa. Uma coisa. Porque vocês estão preocupados com tanto de coisa. Uma coisa só é necessária. Chega perto de mim. Aprendei de mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é suave, é leve. Mas ele não para aí, ele continua: e aprendei de mim. Aprenda de mim. Anda junto para você aprender de mim. Que sou manso e humilde de coração. Hoje não é sobre aparência. Eu conheço gente muito rica, que é simples. Entra em qualquer lugar, senta com qualquer pessoa, é dadivosa, generosa, aí quanto mais dá, mais Deus dá para ela. O generoso prosperará. Deus não pode ir contra a palavra dele. E eu conheço pobre de maré de si, assim igual eu, que se acha. Sobe num banquinho, dá um título para a pessoa, ela já se acha o semideus. Não é sobre a gente ter ou não ter recursos financeiros. É no coração. É no coração. Se o Senhor quiser prosperar, Ele vai prosperar quem Ele sabe que vai usar para a glória dEle. O Senhor dá recursos para muitos sustentarem a obra missionária. Isso é uma bênção. Abençoa os irmãos ricos, que você vê que está realmente investindo na obra. Mais uma vez eu enfatizo, não é sobre aquilo que a gente possui, mas sobre a motivação do nosso coração. O que Deus rejeitou em Eliabe foi a intenção do coração dele. Não foi a aparência dele, não foi o poder que ele tinha, não foi o fato dele ser primogênito, o coração dele. E é aí que tem que nascer a nossa simplicidade, meninas. É muito fácil você pôr um chinelinho de dedo, vestir roupa de saco e falar que você é humilde. Você só vai ver se você é humilde, mansa, simples. O dia que o capeta usar alguém para te tirar do sério, aí o que você tem, o que você é, pá, vem para fora. De vez em quando a gente fica desolada. Eu não acredito nisso. Uma experiência muito antiga que eu tenho, vou contar isso para terminar. Eu estava dirigindo um carro, os meninos eram pequenos, a Sofia estava no banco de trás, os meninos estavam na escola, a Sofia ainda não estava na escola. Eu dirigindo, o João do meu lado, e eu dei a seta porque eu tinha que entrar na próxima rua, à esquerda. E para eu entrar à esquerda, eu tinha que sinalizar para o motorista que vinha na contramão, para ele dar a vez. E aí eu sinalizei com a seta, mas na hora que eu sinalizei para a seta, e o carro de lá piscou o farol, tipo, pode ir, eu lembrei, não, eu tenho que buscar os meninos no colégio, antes de ir para casa. Então, para eu ir para o colégio, eu tinha que seguir em frente. Aí, eu sinalizei, ele sinalizou de volta, e eu segui em frente. Eu falei, Dona Maria, eu virei para ele, cala a boca! Tá rindo, é para chorar, né? Para chorar.
Lá atrás do vidro é Jesus te ama. O decalque do vidro. Aí a Sofia no banco de trás falou assim, mamãe. Aí, sabe, a vergonha veio, o vexame. Falei assim, Senhor, por que, Senhor? Por que essa velha mulher não morre, Senhor? Fiquei mal, gente, mal mesmo. O João só olhou para mim assim. Não falou nada, mas os olhos dele disseram tudo. Minha esposa é doida. E eu fiquei mal. Eu cheguei em casa e fui orar. Por que, Deus? Por que você não trabalha em mim, Senhor? Por que eu ainda tenho essa ira toda em mim, Senhor? E o Senhor falou assim, porque você está vivendo na sua força, Helena. Você vem, derrama suas orações, suas lágrimas, depois você vai embora. Permanece na minha presença. Anda na minha presença, vive na minha presença. Tenha consciência da minha presença. A minha presença não se limita a um lugar físico. Ela vai com você. Me leva junto. Porque ele vai junto. O Espírito Santo está em nós. Mas a gente coloca bastante entulho em cima da fonte. Quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso braço, na nossa força. Perdemos a simplicidade, a dependência. Somos orgulhosos. A gente acha que dá conta. Dá não. Sem mim, nada podeis fazer. E ele faz isso intencionalmente. Para que a excelência do poder seja de Deus. Em vasos de barro. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma sondagem, deixasse o Espírito Santo fazer uma sondagem no seu coração. Às vezes a gente pensa que a gente é humilde, gente. Mas a gente quer descontar. A gente quer vingança. A gente quer mostrar para os outros que foi você que fez o trabalho, que o outro está levando crédito. Por que o outro está levando crédito? Foi você que fez. Essas coisas pequenas do dia a dia demonstram um orgulho muito vivo no nosso coração. O Senhor fala para o sol não se pôr sobre a nossa ira, mas quantas mulheres vão para a cama sem olhar na cara do marido? Fazem greve, se abstêm do marido para punir ele. Esse não é o modelo de Jesus? Por isso, meus irmãos, muitas coisas não nos podem ainda ser entregues, porque ainda estamos sendo governados pelo orgulho, pelo desejo de autopromoção, pelo desejo de visibilidade. Aquela mesma multidão que gritou para Jesus entrando com o jumentinho, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Um pouco mais tarde gritou, crucifica, crucifica. A aprovação da multidão não significa a aprovação de Deus. Você ser famoso no padrão do mundo, o Senhor diz que você já recebeu o seu galardão. Quando as pessoas te elogiam, é delas que você está recebendo o seu galardão. Eu não sei vocês, mas eu quero receber o galardão dele. Como nós nos movemos para impressionar os outros. Na maneira como a gente vive a vida, nos bens que a gente ostenta. Não é para ostentar nada, gente. Estou dizendo que você deve andar maltrapilho, não, de maneira nenhuma. Os filhos de Deus andam como filho de Deus. Mas a simplicidade tem que ser uma marca. A sua presença não pode constranger ninguém. Você, do jeito que você está vestido, você pode entrar na casa do milionário. E você pode entrar no barraco. Ou parar para conversar com um morador de rua. Ele não vai se sentir constrangido pelas marcas que você ostenta, pelas roupas que você usa, pelas joias que estão penduradas em você, pelo carro que você dirige. E na maioria das vezes, gente, não é sobre desfrutar o melhor dessa terra. É para mostrar para o outro que você venceu na vida. Isso não se parece com Jesus.
E o pior de tudo é o orgulho espiritual. Quando você ganha um título, uma promoção, quando o seu projeto prospera, quando Deus está fazendo a semente florescer e você pensa que é sobre você. Aí você não entende como tudo muda e parece murchar. Senhor, eu pensei que fosse agora que a promessa do Senhor iria se cumprir na minha vida. Não foi. Mas eu tive que reduzir aí, pôr a perder, porque você já foi subindo o tupete. Vamos lá, Moisés, vamos lá. Vamos para o deserto, para você ajustar o seu coração. E aí, eu vou fazer você avançar conforme a minha vontade. Vou fazer de você primeiro a mais mansa da terra. Definitivamente, como foi dito aqui, e ela falou só a verdade, o Senhor quer nos levantar, quer nos usar. Os dias são difíceis. Os campos estão brancos para a ceifa. E nós precisamos de nos mobilizar, levantar outras mulheres que sejam nutridas pela palavra, modificadas pela palavra, fortalecidas na palavra, até o fim. Mas isso começa como tem que começar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pedro deixou as redes imediatamente. Mateus saiu da coletoria de impostos imediatamente. Eles foram andar com Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha 2 túnicas. E quem ficava com a bolsa, com todo o recurso deles todos, mais uma vez era Judas. Gente, isso não está na palavra por acaso, gente. Isso não é coincidência, isso é ensino. Isso é constatação, é evidência. Então deixa Deus sondar o seu coração. O que você precisa consertar quando você sair daqui? Diante de quem você precisa se humilhar? Para quem que você tem que perder a discussão? É entre você e Deus? Ou tem mais uma pessoa nessa equação? Porque se o nosso relacionamento com Deus está ok, isso vai refletir nos nossos relacionamentos interpessoais. Para ter paz com Deus, nós precisamos ter paz com o próximo. As coisas não estão desconectadas. Então, se você está em pé de guerra com alguém, hoje é o dia de você consertar isso. Mas eu vou me humilhar, Helena? Jesus se humilhou. O que você não pode? O rei do universo se humilhou. E eu vou te contar um segredo. Quando você se humilha, ninguém pode te humilhar. Ninguém vai mais baixo quando você se prostra diante de Deus. A receita para a gente não ser humilhado é se humilhar. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. E a exaltação de Deus não é a exaltação do mundo. Davi foi ungido e começou a perseguição de Saul. Anos. Fugindo, morando em caverna, morando em lugares ermos no deserto. Fugindo de um rei que tinha sido deposto pelo próprio Deus, insano na sua inveja. Mas Deus permitiu, para que Davi nunca se tornasse um novo Saul. Deus sabe o que Ele permite na nossa vida. Deus sabe a obra que Ele fez na vida de Moisés. Deus sabe a obra que Ele fez na vida de Davi. E eu não acredito que tenha sido nada fácil para Maria. Porque as fofoqueiras sempre fazem os cálculos. Já está grávida? Mas peraí, como assim? Janeiro, fevereiro, março. Naquela época, uma mulher que aparecesse grávida, não fosse do marido, ela podia ser apedrejada. Não acredito que tenha sido fácil para ela. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para nenhum dos discípulos. Mas reverberou na nossa vida, alcançou a gente 20 séculos depois. Mudou a história em antes e depois.
o nosso sacrifício sempre vai valer a pena. Nós diminuirmos para que Ele cresça, sempre vai valer a pena. Senhor, essa é a nossa oração. Nós precisamos mesmo, Senhor, que o Senhor nos tome pela mão e nos ensine novamente o caminho da humildade, da simplicidade, do perder para ganhar, do andar a segunda milha, do dar a túnica e também a capa. Ô Senhor, nós não conseguimos efetuar isso sozinhos, no nosso esforço pessoal. A gente até consegue por um tempo, mas depois fracassamos. Faz essa obra de dentro para fora. Cura o nosso coração das feridas que nos fazem perseguir a notoriedade, o reconhecimento, elogios. É tudo sobre o Senhor. E se nós nos gloriamos, que nos gloriemos na Tua cruz. Ajuda-nos, Senhor. Somos débeis, fracas mesmo. Somos tentadas aos projetos de poder humano, de influência humana. Nos ajude a colocar no posicionamento certo, para que o Senhor faça o infinitamente mais. De joelhos aos Teus pés, vivendo uma vida modesta, simples, natural, comum. Que a gente entenda que é nisso que reside o poder. É na nossa fraqueza que o Teu poder é aperfeiçoado. Obrigada por esse dia que o Senhor levantou essas mulheres, ensinou essas mulheres, encorajou essas mulheres, trouxe a memória que dá esperança. E nesse último momento, nos alertou contra os perigos do nosso próprio coração. Eis-nos aqui, Senhor. Que a gente não te atrapalhe, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.